Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar primeiro o senador Paulo Paim, cumprimentar também a senadora Regina Souza. Senador Paulo Paim, o idealizador e o presidente desta CPI. Vossa Excelência é, sem dúvida, um cavalheiro da esperança, que trouxe aquilo, alcunhado pela senadora Fátima Bezerra, como a arma da defesa da cidadania. Esta CPI traz os argumentos, traz os fatos, traz a verdade que permite manter o Estado Social de Direito que está expresso na nossa Constituição Federal Cidadã de 88. Não é o promotor, é o cidadão. Obrigado, senador. Gostaria de cumprimentar os demais colegas de mesa, o Guilherme, o Antônio Araújo, o Floriano, o Mauro, o Aquiles, o Daro e o Carlos, que de a pouco saiu. Meus caros, por primeiro, eu gostaria de dizer o seguinte. Queria só registrar a presença, me permita, da doutora Norma Angélica, da CONAMPS. Ela terá direito à palavra, se puder ficar. Eu tive num evento com mais de 1000 magistrados, né, e promotores, procuradores, e eu só disse, como ela é do Rio Grande do Sul, ela, antes de falar, foi a mais aplaudida. Digo, só não posso ser candidata ao Senado lá, que eu estou nessa vaga aí, viu? Doutora, meus cumprimentos, viu? Muito obrigado pela sua presença aqui. E eu ia registrar justamente isso agora, a presença da minha presidente, essa promotora da cidadania do Brasil, Norma Cavalcante, incansável guerreira do povo brasileiro e que me permitiu fazer aqui esse trabalho. Meus caros, o governo federal, e todo mundo já disse isso aqui, faz uma campanha sistêmica de publicidade dizendo que a reforma da Previdência combate privilégios. Se isso tivesse sido já acreditado pela população, nós não teríamos a grande preocupação social com esta reforma da Previdência. Nós não teríamos essa plenária cheia vindo aqui defender a sua cidadania e, como vocês disseram, a cidadania do seu filho, a cidadania do seu neto, daquele que ainda não nasceu. Cumprimento os movimentos sociais, cumprimento a Educafro pela presença importantíssima aqui. Eu tive a oportunidade de escrever um artigo chamado Os Privilégios e a Desinformação Sistêmica. Isso está publicado no site da CONAMP, mostrando que, em verdade, não há uma grande alteração no que toca à previdência dos servidores públicos. Há sim, mas, em outro artigo chamado Previdência, Reforma que não é enxuta, nós demonstramos, senador Paim, 11 itens de supressão de direitos do regime geral de previdência social. Aliás, a Folha de São Paulo, há cerca de 2 meses, ela fez uma matéria dizendo que essa reforma, entre aspas, enxuta, pretendia economizar 476 bilhões de reais em 10 anos. E foram indagar com base à Lei de Acesso à Informação ao Ministério da Fazenda e descobriram que dos 476 bilhões de reais de, entre aspas, economia, estes 476 bilhões de reais sairão do regime geral de previdência. Portanto, não estamos falando em economia de direitos dos servidores públicos, estamos falando em economia de direito do cidadão que está lá há 15, 20, 30 anos pagando o seu INSS. De maneira que a contribuição da Frentas para a CPI, a Frentas é uma entidade nacional que engloba, né, as associações da magistratura e do Ministério Público, tiveram por objetivo trazer, primeiro, um projeto de lei criminal que permita a punição do devedor da Previdência Social. Acabando com essa situação absolutamente esdrúxula sob o ponto de vista jurídico, que é a impossibilidade de se processar o sonegador enquanto não terminar o procedimento fiscal, e procedimento fiscal esse que vai ficar suspenso se ele fizer um acordo nesses refis da vida, onde não paga multa, não paga juros, e se lá na frente terminar de pagar o seu crédito, é extinta a sua punibilidade, para entrar novamente num novo sistema de refinanciamento. Afora isso, a Frentas apresentou, esse trabalho foi coordenado pelo Antônio José, um anteprojeto de lei para reformatar a lei de execução fiscal, para trazer eficiência à lei de execução fiscal, e a Anamatra, pelo Guilherme, apresentou um outro projeto muito importante para maximizar a arrecadação da Previdência Social. Vejam,
3 pontos apresentados por entidades de juízes e promotores que não tocam em uma vírgula ao regime próprio de previdência, e sim ao regime geral de previdência, senador Paim. Por quê? Porque é a nossa preocupação como cidadão, que transcende qualquer interesse ou perspectiva corporativa, é pensar num Brasil de todos nós no amanhã, não só no nosso Brasil de hoje. E como já foi dito aqui por muita propriedade, essa reforma é contra a Constituição. A Cleia diz isso. Entoou primeiro, né, o cântico. Depois o Mauro apresentou muito bem. Existe um princípio constitucional que é da irretroatividade do direito social. Você não pode retroagir suprimindo o direito social, ressalvado uma situação excepcionalíssima que assim o justificasse. E quem demonstrou para todo o país que essa situação excepcionalíssima não existe foi a CPI da Previdência. Eu vou passar de forma muito breve por alguns dados. Esse aqui já apresentei de outra vez, mas é importante dizer, o superávit acumulado pelo regime geral de previdência social de 2000 a 2015, eu apresentei as contas ao senador Paim, e agora, senador, nesse fim de semana eu atualizei. Isso dão 2 trilhões 540 bilhões de reais. Cartilha, já com a tua autorização. Com a tua autorização. Vejam isso. Este foi o superávit gerado pelo regime geral de previdência de 2000 a 2015. Esse dinheiro, nos termos do artigo 249 da Constituição, deveria estar num fundo para prever despesas futuras, e não está, foi gasto pelo Tesouro. Aqui é a mesma coisa. A DRU, na última atualização, 1 trilhão 588 bilhões de reais drenados do sistema de seguridade social brasileiro com permissão constitucional. Esta tabela eu acho uma das mais importantes constantes do relatório da CPI, que são as renúncias das receitas da Seguridade Social por espécie tributária de 2007 a 2016. Vejam, renúncia a recebimento de receita. Atualizado não, somado, isso dão 925 bilhões de reais. Eu fiz aqui algumas atualizações. Pela taxa Selic, deu 1 trilhão e 500 bilhões de reais, e pela taxa, que é a melhor taxa de mercado, que é a taxa do BNDES. Porque esse é um dinheiro, na verdade, que o Estado deixa de arrecadar, né, e transfere para setores de atividade econômica. Aliás, muitas vezes para grandes setores de atividade econômica. Então, se nós pegarmos ali a taxa básica de juros do BNDES, a atualização dessa cifra dão 2 trilhões 234 bilhões de reais. Isso é dinheiro que não acaba mais, que foi retirado do sistema de seguridade social e transferido para setores empresariais. Esse dado eu já apresentei uma outra vez, não é? Se nós pegarmos lá os desvios da Previdência dos anos 70 e 80 para a construção de estradas, hidrelétricas, etc., atualizados nós tínhamos lá 3 trilhões 847 bilhões de reais aplicando a taxa Selic. Por que eu trouxe isso de novo? Se nós formos somar, senador Paim, eu fui um pouquinho além, os desvios dos anos 70 e 80, a DRU acumulada, as desonerações da Seguridade Social, que foi essa grande contribuição trazida pela CPI, mas a dívida da Seguridade Social, que na verdade é de 925 bilhões de reais, porque tem a dívida previdenciária e a dívida das contribuições do artigo 195, vamos somar tudo isso aí, nós temos 11 trilhões de reais. E essa PEC pretendia inicialmente uma economia de 740 bilhões de reais. A Previdência já gerou 15 vezes mais que isso. Ou 23 vezes mais do que pretende a reforma economizar, suprimindo direitos do regime geral de previdência, ou 3,26 vezes mais que o orçamento de 2017. Agora, senador, este é um ponto que eu acho muito importante. As desonerações atualizadas pela taxa do BNDES dão 4,70 vezes mais do que a reforma pretende economizar agora em 10 anos. O que significa que o Brasil abriu mão de quase 5 vezes mais do que aquilo que ele pretende retirar dos trabalhadores da iniciativa privada nos próximos 10 anos. Só com as desonerações. Só com as desonerações. O dinheiro que ficou diretamente só com as lá. desonerações. Não estamos nem falando em falcatrua, corrupção, desvio. Entramos agora aí. Até aqui era só a desoneração. Vejam, senhores, a Previdência
ela apresenta um déficit, que é um déficit nominal. O que significa isso? Esse déficit ele não é um déficit real, ele é um déficit artificial. E é um déficit conjuntural causado por quê? Primeiro, por o que eu chamo de déficit legislativo. De onde vem o déficit legislativo? O déficit legislativo vem da DRU, que é uma previsão constitucional, e dessas desonerações reiteradas que são aprovadas por lei. O segundo déficit é um déficit gerencial. Erros, fraude, sonegação e inadimplência, meu número aqui ainda está um pouco subestimado, senador Paim. O Brasil perde por ano 190 bilhões de reais de receita de Seguridade Social. As exonerações no último ano, 2016, 143 bilhões e a DRU 92 bilhões. Somados, o sistema perde perdeu em 2016 483 bilhões de reais. Portanto, como é que a gente vai falar em déficit? Não existe eu estou aqui, não vou ter tempo de falar, mas não é? Fazendo um corte, apontando cada um desses elementos que eu apresentei agora. Aqui nós temos o estoque da dívida da Seguridade Social, que chega a R$1 trilhão. Falamos sobre outros problemas que o senhor já apresentou, estão na cartilha, como essas medidas provisórias sucessivas de refis. Não é? A senadora falou disso, R$1 trilhão que a gente pode perder com a história de algumas medidas provisórias específicas. Agora eu vou entrar nesse ponto, que eu acho importante, e a CPI encarou isso de frente. Aliás, como bem disse o Antônio José, a CPI, ela não produz documentos. A CPI requisita documentos. A CPI recebe documentos de órgãos oficiais, ela expede um relatório, mas relatório que traz dados oficiais, seja do TCU, seja do próprio governo federal. Portanto, uma análise do TCU feita com base em método do governo federal apontava, vou para o próximo quadro, um suposto déficit de 242 bilhões de reais da Seguridade Social. Mas então tem déficit. Calma, esse déficit existe porque o governo e o parlamento permitam que exista esse déficit. Desculpe toda a franqueza. Sim, porque veja ali, se nós colocarmos 92 bilhões de reais da DRU e mais 143 bilhões das renúncias da Seguridade Social, não é? E mais o que se perde com erro, fraude, sonegação e inadimplência, nós teríamos um resultado positivo de 180 bilhões de reais para 2016. Mas espera aí, você vai conseguir combater erro, fraude, sonegação, tudo de uma vez só? Tá bom, então vamos tirar esses 186 bilhões de reais, não é? E vamos deixar aí só o dinheiro que perdemos com a DRU e com as renúncias da Seguridade Social. O resultado do regime de seguridade, que inclui saúde, que inclui assistência social, além da Previdência, seria negativo em 6 bilhões de reais, ou 0,10% do PIB. Só que aí um erro que eu acho conceitual. O governo soma tudo e coloca nessa conta o pagamento da aposentadoria dos militares, que tecnicamente não é aposentadoria, é chamado encargo financeiro do militar. Por que não pode estar aí? Porque essa é uma decorrência administrativa de serviço. O militar ele não paga a contribuição previdenciária. Não estou fazendo nenhuma observação subjetiva, é justo para a carreira que tem. Mas não poderia ser considerado como despesa de Seguridade Social. Se extirparmos aí as despesas dos militares, toda a Seguridade Social brasileira teria um superávit de 27 bilhões de reais em 2016, e isto se acabássemos com a DRU e acabássemos com essas renúncias da Seguridade Social, que são, na verdade, descabidas pelo próprio ordenamento constitucional. Portanto, o sistema, ele é superavitário, o que torna o sistema deficitário, por primeiro, é a Constituição e a lei. E por segundo, problemas gerenciais que a CPI apontou muito bem, senador Paim, como devem ser resolvidos. Por fim, só vou falar uma coisa por conta do tempo, no que toca ao regime próprio dos servidores. A União ela faz, todo ano, uma projeção futura de déficit. E nessa projeção futura de déficit, ela começa num determinado exercício. Este aqui teve por início 2016, apontando que o déficit do regime próprio de servidores da União em 2016 seria de 68 bilhões de reais. Essa é uma projeção. Quando termina o exercício, nós acessamos um documento chamado Relatório Resumido de Execução Orçamentária e vemos que aquilo que se projetou como 68 bilhões foi, na verdade, um déficit de 39 bilhões. Portanto, havia ali uma superestimativa inicial de 72%, ou o déficit real foi 41% menor do que aquilo que foi projetado. Por quê?
Porque a União imagina que todo servidor público federal que tem tempo desse aposentaria no início do exercício. Isso nunca aconteceria, isso não aconteceu, isso não vai acontecer. A CPI, as páginas 141 e 143, salvo engano, do relatório, senador, cara, é só ler lá na nota de rodapé, 125 e 128. Aponta isso com muita propriedade. Isso foi objeto, inclusive, de questionamento do Tribunal de Contas da União, demonstrando, né, uma superestimativa de gastos feita pelo governo federal. Aqui uma outra situação atinente ao regime próprio, eu já concluo, senador, um quadro que eu tive a felicidade de apresentar para a CPI, foi incluído no relatório, né? O governo federal, em 2016, apontou que em 2090 o déficit do regime próprio da União seria de 691 bilhões de reais. No ano seguinte, ele falou, não, esse déficit vai ser em 2090 de 7 bilhões de reais, ou quase 1% do que ele estimara no ano anterior. Cadê a coerência sistêmica dessas contas e o que explica tamanha diferença? Isso não existe. Portanto, meus caros, eu tenho uma certeza, não é a Previdência que deve ao Brasil, é o Brasil que deve à Previdência. Devemos, sim, lutar pela manutenção do Estado Social de Direito esculpido na Carta Federal de 1988, a Constituição Cidadã. Muito obrigado, senador. Muito bem. Paulo Penteado.